Olá, queridos alunos, nós aqui novamente unidos, professora Suzana, continuando as nossas dicas para a primeira fase da prova da OAB, Direito Constitucional. Hoje nossa dica vai ser em relação ao controle da constitucionalidade difuso e incidental via de exceção, ou seja, vamos ver como essa sistemática se aplica nas questões da prova da OAB, tá? E vamos então resolver uma das questões perguntadas neste sentido. Então vejamos essa questão que diz assim: a parte autora em processo judicial inconformada com a sentença de primeiro grau de jurisdição que se embasou no ato normativo X apela da decisão porque, no seu entender, esse ato normativo seria inconstitucional. A terceira Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado Alfa, ao analisar a apelação interposta, reconhece que assiste razão à recorrente, mais especificamente no que se refere à inconstitucionalidade do referido ato normativo X. Ciente da existência de cláusula de reserva de plenário, a referida turma dá provimento ao recurso sem declarar expressamente a inconstitucionalidade do ato normativo X, embora tenha afastado a sua incidência no caso concreto. De acordo com o Sistema Jurídico Constitucional Brasileiro, o acórdão proferido pela terceira turma civil. Pois bem, então vamos revisar aqui esse controle para analisar as questões que estão colocadas aqui. Essa questão está falando então de uma análise da declaração de inconstitucionalidade do modelo difuso incidental via de exceção. Como é feito esse controle? O advogado interpõe a inicial, né, como nesse caso aqui, para o órgão fracionário de primeira instância, pede então a ilegalidade do ato e a análise da inconstitucionalidade em relação à lei que está por trás desse ato. O juiz então pode afastar a lei e aplicar a Constituição, porque o juiz não tem competência para declarar a inconstitucionalidade, ele só resolve o caso concreto, né? Então ele afasta a lei e aplica a norma constitucional. E no recurso, aí sim, nós temos que no recurso aplicar o artigo 97 da Constituição Federal e a súmula vinculante número 10 do STF, que diz o quê? Que viola a reserva de plenário quando o tribunal, então, analisa a questão da inconstitucionalidade, né, não o faz pelo órgão especial. Então, neste caso aqui, o que deveria ter acontecido? Primeiro, ir para o pleno ou para o especial, dependendo da estrutura do tribunal. Então, se o tribunal tem mais de 25 julgadores, esse tribunal pode criar um órgão especial com no mínimo 11, no máximo 25 integrantes. Então, esta análise desta inconstitucionalidade é que tem que ser feita pela reserva de plenário, ou seja, tem que ser feita pelo pleno e pelo especial. Depois desta análise é que volta para a Câmara, daí sim, para um órgão fracionado, para que o órgão fracionado então faça a análise propriamente dito do caso com base na declaração de inconstitucionalidade, né? Então, não pode um órgão fracionado fazer esta declaração em específico. Isto viola a súmula vinculante número 10 do STF. E aí, desta decisão do Tribunal de Justiça, ou seja, deste acórdão do Tribunal de Justiça, é que cabe o recurso extraordinário para o STF, e aí sim o STF é que vai, então, em definitivo, declarar esta inconstitucionalidade e pela regra normal, né, ou seja, o mérito julgado pelo STF, é comunicado ao Senado e o Senado, através de resolução, artigo 52, inciso 10, é que deve suspender a aplicação, então, desta legislação. Portanto, para a sociedade, este controle difuso geraria efeitos ex nunc e erga omnes somente a partir do momento que o Senado tivesse suspendido essa inconstitucionalidade através da resolução, né? Então, na nossa sistemática deste modelo, cabe ao legislativo o afastamento da lei. Agora, no dia a dia, ou seja, já com base no entendimento que nós temos hoje,
o STF pode fazer isso em sede de recurso extraordinário, né? Então fazendo a declaração de inconstitucionalidade e gerando efeitos, então, para toda a sociedade, mesmo sendo nesse processo oriundo individualmente da sociedade, né? Mas não foi até o fim aqui que a questão perguntou, mas pode ser que tenhamos questões que façam essa pergunta. Então, a análise final ela é feita pelo STF e também é feito pelo STF através da reserva de plenário. Não é através de um órgão fracionado, também tem que ser pelo STF, através, então, do plenário, né, a declaração de inconstitucionalidade sob pena de violar a súmula vinculante número 10 do STF. Então, agora sim, analisando esta sistemática, né, vamos ver as alternativas. A. Está juridicamente perfeito, posto que nestas circunstâncias a solução constitucionalmente expressa é o afastamento da incidência, no caso concreto, do ato normativo inconstitucional. O afastamento, ele é pelo juízo ordinário e não pelo tribunal. O tribunal tem a competência da declaração de inconstitucionalidade, porém pelo órgão, não por um órgão fracionado, e sim pelo pleno, a totalidade de membros. B. Não segue os parâmetros constitucionais, pois deveria ter declarado expressamente a inconstitucionalidade do ato normativo que fundamentou a sentença proferida pelo juízo a quo. Não segue os parâmetros ok, só que não é a turma civil que deveria ter feito isso. Quem deveria ter feito isso é o órgão pleno e não um órgão fracionado. C. Está correto, posto que a terceira turma civil como órgão especial, que não é um órgão especial, ele é um órgão fracionado, é uma parcela da totalidade do tribunal. O total vai ser o pleno ou o especial quando o tribunal tiver mais de 25 julgadores, que poderá constituir o especial com no mínimo 11 e no máximo 25 membros nesse órgão especial, e a ele é que cabe esta declaração de inconstitucionalidade. Portanto, só nos resta a D, que diz o seguinte: está incorreto, posto que violou a cláusula de reserva de plenário, ainda que não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade de ato normativo. Ok, exatamente isso. Ou seja, na questão do tribunal, o afastamento ou a declaração, ela só pode ser feita pela reserva de plenário, senão estamos violando a súmula vinculante número 10 do STF. Espero que tenham gostado da dica de hoje, que é em relação a controle difuso e incidental via exceção, utilizando então a súmula vinculante número 10 do STF para elaborar a questão de prova. Então, novamente, controle da constitucionalidade é algo reiteradamente utilizado em todas as questões da prova da OAB. Então, um bom estudo a todos, nos encontramos no próximo vídeo, na próxima dica.